Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindo você que está nos assistindo, uma honra, um grande prazer estar aqui, podendo aproveitar esse tempo, para te trazer uma palavra de Deus bem forte essa noite, e que possa ser um grande divisor na vida de vocês, não apenas das pessoas que estão nos assistindo, mas cada pessoa, familiar, amigo, até mesmo nas igrejas, que eu sei que muitos estão assistindo. Eu tive até, por felicidade, a bênção de Deus essa semana, saber que nossos vídeos estão servindo até de didática, os ensinamentos que estão sendo colocados aqui, que Deus nos abençoa sempre, estão servindo de didática em alguns cursos e algumas igrejas estão aproveitando esse material, e aí eu fiquei muito feliz, muito me honra essa situação, e eu só tenho a agradecer a Deus, e agradecer a cada um de vocês aí, que aproveitem esse material. Não é exclusividade minha, não é exclusividade de igreja nenhuma, tá? Essa palavra vem de Deus para a vida de vocês. É certo que eu estudo muito esse tipo de situação, estudo tudo que é falado aqui, tudo aquilo que é colocado, é apenas uma pincelada, digamos assim. Porque vocês imaginam que eu já falei aqui. A partir do momento que se encerrar hoje aqui, digamos assim, vai ter o encerramento do Shabat e tudo mais. Amanhã é Shabat, ainda continua o Shabat. Mas já começo amanhã mesmo à noite a já começar a estudar a porção do próximo Shabat. Só para vocês terem uma ideia. Então, é uma semana de não apenas de estudo, tá? Deus vai dando situações, vai dando moveres sobrenaturais. Por exemplo, a gente é levado a conversar com pessoas, a ministrar sobre a vida de pessoas que às vezes nos procuram não por fé. Isso daí já nem como mais discutir. Mas é para ver se nós vamos fazer alguma coisa, se Deus vai fazer alguma coisa, através de nós. E sempre quebram a cara, obviamente, porque Deus sempre opera aquilo que Ele deve fazer na vida. Provavelmente talvez não seja do jeito que você quer, mas sempre será do jeito que Ele vai fazer, porque é melhor para a sua vida. Então, são essas experiências que a gente vai trocando e tudo vinculado aos ensinamentos. E essa semana realmente me pegou de uma forma onde todos os dias, dos capítulos que nós vamos avançar hoje aqui, todos os dias veio mensagem, veio experiência, veio direção de Deus para alimentar a vocês nesse dia, ok? Sem mais delongas, e já agradecendo ao chefe Francisco Tomate, por todo o carinho, por todo o amor, aí Davi Capota, sempre nos convidando, para saborearmos lá da pizza dele. Recomendo, pessoal, realmente é uma delícia a pizza deles. E outros pratos também recomendo, óbvio, mas a pizza é de realmente babar, de babar. Podem crer, vão lá, visitem a Davi Capota. Tá aí no começo dos nossos vídeos aí, nós sempre colocamos telefone, endereço, tudo lá. Procure o chefe Tomate. Ele vai dar toda a atenção e carinho. Vocês que estão querendo fazer evento aí para o final do ano, empresas e tudo mais, que não tem aonde ir, não sabe onde vai na Davi Capota. Tem ambiente fantástico, em frente ao Parque Buenos Aires, na Praça Buenos Aires, ali na Angélica, todo mundo conhece. É um lugar fantástico, arborizado, fresquinho, ainda mais com esse calor e tudo. É bem arrumado e tudo mais. Já participei de eventos lá. Realmente eu recomendo, vá na Davi Capota, ok? Também é o consultório Devarim, que tem ajudado a gente aí com suas cestas básicas, com seus pacientes vindo ajudar a gente e recebendo a alta,
a doutora sempre testemunhando para a gente, quando eles recebem alta, que Deus os abençoe, porque é um sinal do trabalho dela, que ela está sendo direcionada por Deus para orientar o melhor caminho, para que essa pessoa não seja dependente de um tratamento, mas sim que ela siga os primeiros passos para uma vida em estabilidade. E assim recomendem também, é um consultório de psicologia fantástico, que realmente fica aqui na praça, no metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo. Fácil localização, pertinho do metrô, ou seja, dá para você se locomover, quando eles não estão em greve, né? Mas dá para vocês irem lá e fazerem a sua consulta. Precinho legal para vocês, melhor que no mercado, eu garanto que é. Então vamos lá, pessoal, vamos prestigiar também essa pessoa que também está nos ajudando, esses pacientes fantásticos. E lá eles têm uma cestinha, onde os pacientes mesmo levam arroz, feijão, latarias, né, para o pessoal comer, leite, farinha, enfim, todos os tipos de mantimentos, né? Nós não fazemos, tem que ser esse daqui, tem que ser aquilo, não. O que vocês trouxerem, pessoal, agradecemos de todo o coração. Porque como nós temos uma diversidade de pessoas, e realmente tem faltado para nós aqui, até condições de darmos algo mais. É tanta gente que tem nos procurado, então a gente está mais alimentando com bolacha, digamos assim, a coisa tá fluindo aí. Então venham aí, isso é um canal de bênçãos também aí. Se não pode trazer aqui, né, na igreja, tem aí o consultório Devarim também, numa localização até fácil, né, com o metrô, é só ligar lá também, falar que vocês querem doar, deixem lá com a doutora lá também, e ela se incomoda também de trazer aqui para nós, também é mais um ponto que a gente tem de coleta, né? Quem quiser ajudar, também seja bem-vindo. É só ligar, vai estar aí também o telefone para vocês aí, nos anúncios aí que a gente faz no começo do vídeo, para que vocês também prestigiem também esse trabalho maravilhoso que a doutora Gislene faz com a Devarim já há tanto tempo. Ok? Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje nossa porção Lech Lecha vai embora. Gênesis 12, 1 a 17, 27, Isaías 40, 27 a 41, 16 e Mateus capítulo 5. Ok? E hoje eu tenho certeza que se você esperou até agora para me ouvir, para ver esse vídeo, se segure nas suas cadeiras, vocês estão nos assistindo aí. Porque hoje virá um tema na vida de vocês, que vocês ouvem muito. E sinceramente, eu nasci nesse meio. Quando eu me converti, há quase 15 anos atrás, né? Fui lançado nesse tema que nós vamos abordar hoje. Não entendi, sinceramente, e sendo muito, mas muito sincero com vocês. Eu não entendi lufas nenhuma que o pessoal fala. Nada, mas nada. Não, porque está na palavra tal, no versículo tal, sabe aquela coisa do pinça daqui, pinça daqui, pinça daqui para montar uma história? Ele usa a Bíblia inteira para justificar a razão daquele tema. E isso acabou virando uma situação de meme até hoje nas igrejas. E foi então uma das coisas que cada vez que eu ia assistir uma pregação numa igreja, eu ficava invocado. E comecei a perguntar. Já contei até essa história algumas vezes aqui, mas vale a relembrar. Por que o que ele está dizendo não é correlato com aquilo que está escrito na palavra bíblica? Né? Não, que a sua tradução é outra. A dele é mais nova, a sua é mais antiga, enfim. E por aí foi. Sempre tinha desculpa. Sempre tinha desculpa. É o Espírito Santo que está falando com ele, está usando ele para isso. Sempre tinha desculpa. Isso me deixou invocado.
E aí eu perguntei para Deus, Deus, eu saí do mundo para cair no mundo? Qual a diferença? Só porque eu estou numa igreja desse formato, eu deixei a outra igreja para andar nesse formato? E aí, como Deus é, vai moldando. E eu comecei desde cedo a ouvir muito a palavra de Deus com o que toca obediência. E nesse caminho, agradeço muito a Deus, que Ele me colocou pessoas que no futuro se tornariam os meus pais espirituais e me deram uma perfeita direção onde eu pude entender a diferença de andar na igreja de Cristo nas igrejas do mundo que se dizem de Cristo. Usam o nome de Jesus e tudo mais, mas mesmo nós aqui ouvimos coisas de igrejas de convertidos que não tem nada a ver com o que Jesus faz. Todo mundo tem uma justificativa, não, porque Jesus ama, porque Jesus isso, Jesus é aquilo, aquele negócio. Ei, vocês não conhecem a personalidade de Jesus. Vocês não conhecem a fundo. E nesse tempo todo, já vamos lá, 15 anos, colocamos assim, arredondamento de contas, já são 15 anos estudando Jesus. Deus já me deu a direção de que eu já tenho que escrever 2 livros. Até já comecei a roscanhar o primeiro. Mas, obras, isso e aquilo, a gente, depois eu vou, essa semana ele me cobrou. Tá bom, vamos voltar a sentar e começar a redigir, espero que em breve eu tenha algum material para vocês aí, já é um compromisso assumido com Deus, obviamente, em primeiro lugar, e agora com vocês. Então, veja bem, eu vou trazer para vocês tudo isso daí de 15 anos de estrada, tá? De experiência que eu vivi, que eu vivenciei, e assim vocês também terão um norte nesse caminho, ok? Então, já colocando o tema de hoje para vocês, que é o que todo mundo mais fala nas igrejas, que todo mundo fala nos cursinhos, aí que fazem por aí de internet, curso de algumas igrejas, tal, para você ser diplomado, que você sabe um pouco de teologia e tudo mais. É um tema bastante discutível. É batalha espiritual. Muitas vezes as pessoas ficam olhando dentro da Bíblia e buscando um monte de versículo para falar sobre isso. Para falar sobre isso. E eu aprendi cedo sobre isso daqui, obviamente, como vocês. Também fui levado a versículos e mais versículos e mais versículos, onde nós criamos uma fantasia do que é batalha espiritual. Sou muito honesto para confessar. Durante bons anos, eu vivi uma fantasia chamada batalha espiritual. Ainda vejo ela por aí. Hoje eu dou risada e falo, que pena que essa pessoa tem um espaço, tem plateia, o povo para ouvi-lo, e mesmo assim ele não aprende. Como o próprio Senhor fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. E acham que estão
na unção do Espírito Santo. Lamento e muito por isso daí. Então hoje eu espero realmente trazer para vocês o que é batalha espiritual. Nós temos aí menos de uma hora para poder passar tudo isso que demorei uma semana para você ter uma ideia. Então eu vou tentar encaixar para dar para vocês de presente o que é batalha espiritual. Mas fica aí nosso telefone, nosso WhatsApp, né? Para que vocês entrem em contato com a gente, tem o nosso e-mail, vocês vão entender bastante coisa aí sobre esse caminho, porque vale a pena entender o que é batalha espiritual. Não tem nada a ver com esse negócio dessa guerrinha aí não, tá? Porque vem o demônio, vem isso, vem aquilo. Aguarde. Ouça com atenção. Todo mundo preparado? Pronto? Então vamos lá. Agora eu vou acelerar. Posso pagar? Vamos lá. Até agora eu deixei vocês dormindo. Agora a gente vai acelerar. Ok? Acho que dá para aproveitar isso. Primeiro lugar, para começar a entender batalha espiritual. Vamos lá. Nós vimos o princípio da criação. Nós estamos na terceira porção. Ok? Vamos lá. Primeiro, que é justamente Bereshit, visto como Gênesis, que dá origem a um livro, ok? De Gênesis para o povo latino, e Bereshit para a Torá, ok? Então vamos lá. Essa porção de Gênesis nos traz o quê? A criação, ok? Logo depois entra Noé. Ei, a criação deu problema. Vamos limpar e começar de novo. Ok? E aí vem justamente essa porção. O problema persistiu. Persistiu. Por isso, a batalha espiritual. Porque até então nós tínhamos vivido um tempo diferenciado. Recordando um pouco de vocês, em quanto tempo Deus criou todas as coisas? Em 7 dias. Concorda? Então 7, esse é o número base de tudo. Ok? Uns dizem que é o número de Deus, o número do Senhor, tudo mais, tudo por aí vai, né? Do tetragrama e por aí vai, né? Do Yud Rei Vav Rei, né? Para quem não sabe, né? Tetragrama, Rei, Vav, Rei, ok? Que é o nome de Deus em hebraico, que é o tetragrama que nós conhecemos, e assim nós entendemos o seguinte: o mundo foi criado em 7 dias. 6 ele trabalhou e no 7º descansou. O descansou, que todo mundo não entende, né? Faz questão de se fazer de surdo, porque querem seguir dogmas dos homens e não a palavra de Deus. O descansou, ele parou de criar as coisas para prestar atenção. Ei, acabei de fazer o homem. Criei o homem e coloquei ele no mundo. Dominem. Dominem. Ou seja, função nossa. Fizemos isso? Não. Aí o que ele teve que fazer? Pegar da terra, soprar no nariz e formar um homem. Colocou nele o quê? Que nós conhecemos por alma. E esse era o elo de ligação com Deus. Por isso Adão conversava com Deus. Ok? Adão foi criado então quando? Oitavo dia. Não é o que está escrito? Adão não foi criado no 7º dia. No 7º dia, Deus
Sou. E quando Deus retornou, viu que a terra não tinha chuva. Aí ele fez chover. Porque ninguém tomou conta. Aí ele pega um monte de terra, sopra no nariz de Adão, dá vida a ele, ou seja, coloca um espírito dentro dele, uma alma dentro dele, de elo de conexão, então forma o oitavo dia. E o que é o oitavo dia? Qual que é essa significação? O sobrenatural. Aquilo que nós sempre falamos. Nós queremos um poder sobrenatural. Começa aqui. Uma conexão com Deus. Porque Deus separou Adão. Não foi isso que aconteceu? Deus separou Adão. Para justamente o quê? Fazer o princípio. Dominar. E estava funcionando tudo muito bem. Até a hora que a astúcia do mundo entrou em campo. Perverteu toda a população, veio o dilúvio, Noé montou a arca, ou seja, ponham o quê? Aqueles que são do sobrenatural. Os descendentes do oitavo dia, que servem a Deus e seguem a Ele. Ok? Porque o resto da humanidade já não seguia mais Deus. Se encantava com o poder que tinham. Porque Deus ainda, eles tinham ainda o resquício da criação. Por isso que viviam tantos anos. Se a gente olhar o próprio Noé, que não comeu do fruto, quantos anos ele viveu? 600. Então se deduz que toda aquela população era de longa data. Então dominar para eles era ter poder na mão, mandar um sobre os outros. E a terra se tornou o caos. Veio o dilúvio, limpou, tá, beleza. Aí chegamos aqui em Lech Lecha, através de um cara chamado Tera, o pai de Abraão. E aqui começa a batalha espiritual. A história da batalha espiritual. Nós falamos semana passada, se devem se lembrar, que Abraão enfrentou um principado chamado Nimrod. Todo mundo lembra disso, ok? Quem não pegou, olha o vídeo da semana passada aí, Noé, né? Noah, para que vocês vão lá ver a história que nós colocamos lá, que Deus apresentou para vocês aí. Abraão, então, ele vem dessa linhagem de Noé. Vem puxando essa linhagem de Noé. Então ele tinha um fundamento vindo do próprio Deus para os seus descendentes, no caso ascendentes, né, de Abraão. E Abraão era muito estudioso nesse sentido e aprendeu esse fundamento. Então ele trouxe realmente para o povo esse entendimento. Nimrod não gostou disso daí. Não apenas como uma pessoa física que se encontrou, tipo, eu sou o rei, você tem que me adorar. Como antes do dilúvio. Como alguns fazem hoje em dia. Sobem no altar, vocês têm que me adorar. Não é assim? Nós estamos cheios de Nimrod por aí, cheios de principado. Nós estamos cheios daí. Tá? Nós já falamos aqui. Todo aquele que fica aí preocupado com riquezas e tudo mais, nós já vamos mostrar mais, complementando mais aqui. Então você tem que pegar a nossa porção da semana passada e emendar com essa para você pegar legal o princípio da batalha espiritual e como ela se desenvolve. Então nós falamos lá que por causa disso, Nimrod fez com que Abraão se prostrasse, abandonasse Deus. Abraão não aceitou. Isso ele tinha 13 anos de idade. Então ele ficou oculto. Esconderam Abraão de Nimrod por um tempo. Quando Nimrod descobriu, você está aí, agora eu te peguei, você vai me adorar. Não. Ele foi lançado na fornalha e saiu ileso.
Tera, com medo disso, falou, opa, vamos embora. Porque o Senhor tocou ele. Tocou ele, sai daí. Você não vai suportar. Sai daí. Haverá corrupção na sua família. Sai daí. Então esses foram os primeiros desafios de Abraão. Não negar a Deus, enfrentar o primeiro desafio. Ser jogado na fornalha e não negar a Deus. Acompanhar os seus familiares para uma nova etapa, um novo caminho. Só que chegou lá em Harã, Tera se acomodou. Não, aqui tá bom, aqui já a mão de Nimrod não toca aqui, aquela situação, aquela coisa, né, que nós estamos acostumados a ouvir. E aí ficou. Aí ficou lá fazendo ídolos, né, imagens e tudo mais, e se corrompeu e perdeu a bênção e tudo mais, mas a semente estava em Abraão. Foi aí que começa a brincadeira. Ei, Abraão, sai daí. Vai para a terra que eu te mostro. Sai da tua parentela. Sai de toda essa situação aí. Terceiro desafio de Abraão. Só que aí nós temos que parar para justamente nós entrarmos nesse aspecto de entender o que é cada mensagem que está sendo dita aí. Ok? Pode apagar aqui? Hoje eu preciso escrever e preciso do dinamismo de vocês aí, ok? Vamos lá? Quando ele fala, sai da tua terra, né? Que é a primeira mensagem de Deus, não é isso? Sai da tua terra. O que ele está querendo dizer aqui? A face da mundanalidade, ou seja, dos seus desejos físicos. Terra, desejos físicos. Nós cansamos já de falar sobre esse tema aí. Nós já deixamos até uma matéria aí uma vez, tem uns vídeos aí nossos, que só sobre isso. Terra, fala de terra, é desejo. A única parte do nosso corpo que realmente nos impede de elevar para o sobrenatural é justamente o próprio corpo. Que ele é tomado de desejo. Ele é repleto de desejo, porque ele quer ter tudo. Ele só quer receber, só quer receber. Já perceberam isso? Então vamos lá. Sai da sua... Sai da casa dos seus pais, né? Sai da parentela que você tem. O que significa isso? Não siga... Não seguir dogmas. Por exemplo, os mais velhos aí, até uma certa idade, o povo acho que talvez acima dos 30, 50 anos aí, vai entender melhor do que eu vou falar agora. Eu nasci num lar católico. Porque era a única coisa que tinha naquela época. Segui todas as situações, já falei aqui que eu já fui até coroinha de igreja católica e tudo mais, mas acabei me afastando, porque eu vi algumas coisas lá que não convém comentar. E aí, justamente, você começa a ver que esse ranço começou a se desenvolver de todas as formas, por todos os lugares. Até mesmo o próprio linguajar. De adoração, de imagens, e ficam, nossa, isso, nossa, aquilo, aquilo.
Eu falo, pessoal, vai falar direto com Deus. Quer falar com Deus? O próprio Senhor falou. Vinde a mim, que é o único jeito de chegar no Pai. Então eu não vou buscar, me perdoem as outras pessoas aí que resolvem seguir os seus dogmas, sua fé aí, continuem na sua fé, sem problema nenhum. Mas se a palavra de Deus está escrito para chegar ao Pai através de Cristo, para que eu vou buscar sobressalente? Com todo respeito, vai. Com todo respeito. Antes que comece a falar um monte de bobagem aí. Com todo respeito. Mas escuta, se está na palavra de Deus, não tem outro caminho de chegar ao Pai a não ser através de Cristo, por que eu vou buscar outras coisas? Desviar o meu caminho, não, vou falar com lá para que ele interceda para ele, para que ele interceda no Pai. Ô cidadão, se você está com um problema, vai direto para quem tem a solução, não fica buscando caminhos alternativos. Não é assim que ele te resolve? Não é mais fácil? Significa o quê? Sai da tua parentela, sai de toda essa tua influência de adoradores de ídolos, sei lá, de dogmas disso, ensinamentos que te desviam do caminho de Deus. Ok? Então é isso que ele vai falando. Sai da casa do teu pai. Sai da casa do pai. O que ele está dizendo aqui? Essa palavra aqui, que todo mundo gosta de falar um hebraico, né? Que é Abba. Né? Pai. Hebraico, aquele negócio todo, né? Por isso que vem depois lá, ele muda, né? O nome Avram, né? Que vem daqui. Né? Por isso que o nome dele é Avram, né? Abrão, desde o começo. Só que ele era pai de algumas coisas. Depois Deus fala assim, pai de nações. Quando acrescenta mais um A aqui. Ok? Então Abraão, ele falando para ele, ó, sai da casa do teu pai, do teu Abba. Abba. O que ele quer dizer com isso? Quando nós temos na nossa casa, nós temos o nosso pai. O pai é o cabeça da casa. Concorda? Por mais que governos entrem, mudem, filosofias, disse, parará, não tem como. O pai é o cabeça da casa. Aquele que assume a paternidade, digamos assim. Por isso que é difícil assumir paternidades. Por isso que tanto exame de DNA por aí. O cara é tão covarde que não sabe ser pai. E é um chamado de Deus para que ele seja pai. Ok? Porque pai, essa palavra é ligada à palavra em hebraico chamada Rohemá. Que inclusive, se colocar aqui, @cajadodedeus.org, é o nosso e-mail. Tá? Todo mundo aí fica criticando, Shoshma não é Rohemá, que significa sabedoria. Ok? Então sai desse conhecimento, sai desse entendimento que o seu pai tem para aquilo que eu vou te dar. É isso que significa. Sai da casa do seu pai. Ok? Então, nós temos que começar a prestar atenção que Deus quer fazer realmente uma mudança. Uma mudança violenta aqui. Pode apagar aqui? Na vida dele. Quando ele fala, perdão, aí que eu fiquei de costas, pessoal. Quando ele fala, a terra que eu te mostrarei, ele vai dar duas situações para nós. Quando ele fala,
Vou te mostrar. É o quarto caminho que ele dá para nós aí. Quando ele vai colocar, Deus vai colocar assim para ele, ó. Na mostrada ele vai te conduzir e vai te revelar. Todos aqueles que andam com Deus sabem que isso aqui é fundamento. Andou com Deus, ele te conduz e te revela. Todos os passos que você precisa. Ok? Então, ou seja, a terra sobrenatural de Deus, espiritualmente dizendo. Não se trata apenas de mostrar o que nós conhecemos hoje como Israel. A terra prometida, habitada por cananitas, que são descendentes do filho de Cã, filho de Noé, que estava sob a maldição de servir a Jefé, né, e Sem. Lembra? Porque tinha visto o pai nu, que nós explicamos semana passada, ok? E aí herdou uma maldição sobre os cananitas, que deviam de guardar aquela terra para os dois irmãos. Lembram da história? Beleza. Tudo isso aí está incluído dentro da batalha espiritual. Nós estamos mostrando como se arquiteta a batalha espiritual de fato. Fundamento dela. Então, andando com Deus, Ele vai te conduzir e vai te revelar os seus caminhos, de aonde você vai chegar, de como você vai chegar. Ok? E aí ele foi embora. Chegou lá na terra lá no deserto lá de More, né? Em Canaã, lá como é que fala? A plantação lá nas árvores, né? De More lá. Ele se estabeleceu lá e tal, fez um altar, agradeceu, ó, chegamos no terra dos cananitas. Beleza. Aí ele foi lá para Betel, fez aquele negócio todo e começou a andar. E Deus foi conversando com ele. Olha, essa é a terra que eu vou te mostrar, essa aqui é a tua herança, isso é aquilo. Começou a ir. Até que ele começou a andar para o sul. Porque ele estava começando a ter fome. Aí vem um quarto desafio, um quarto teste, que nós já vimos. Ele se escondendo quando era de menor, de Neirod, lançado na fornalha, é o segundo desafio. Ok? Terceiro desafio, sai do teu lugar, vai para onde eu corro. E o quarto desafio vem agora. E aí nós temos que começar a entender o que é essa batalha espiritual. Aqui começam as revelações de como Deus age. Não deu fome em Canaã. Mas peraí. Se é um cara abençoado por Deus, por que ele está passando por fome? Por que ele está passando por necessidades? E aí, a grande pergunta que a gente tem que fazer para todos esses que ficam ouvindo aí televisão, mídia, aquele negócio todo, que fala, olha a corrente da prosperidade, disso, daquilo, que vai ter, não sei o quê, todas essas demagogias aí que não te levam a Deus, de fato, não te levam a Deus. Vamos ser bem sinceros, você já vai entender o porquê. E aí você começa a fazer o seguinte pergunta, e aí eu concordo que tipo, para onde estão te levando então? Vem agora. Não deu fome num cara abençoado? Você segue Cristo? Se você segue Cristo, você é um cara abençoado. E se alguém te amaldiçoar, será amaldiçoado diretamente pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Se você tem uma aliança com Ele de verdade, termina antes de começar. Espera eu terminar aqui para depois você fazer a pergunta para você. Você tem uma aliança realmente com o Senhor? Vamos lá. Pô, deu fome no que conhecemos como Israel hoje. Mas é uma terra prometida? Não é para a terra onde eu vou te levar? Não é para onde eu vou te mostrar? Mas deu fome, por quê? O Senhor me trouxe para a fome, me tirou do lugar lá e vou passar fome? Não. É teste.
Teste. Deus está mostrando para Abraão, porque Deus não testa ninguém, mas Ele está mostrando para Abraão um teste nele mesmo. Teste a você mesmo. Você tem ligação comigo? Foi para onde? Pro Egito. Quem habita no Egito? Adiantando um pouco, lembra quando Deus fala para Moisés, vá ao faraó, ou venha ao faraó? Começa aqui o princípio. Vem cá. É Deus falando, vem cá no faraó. O que o faraó representa? Não é isso? Então, lembra? Todos os nossos ensinamentos até hoje, falou em faraó, refere-se ao mundo. Fala o quê? Da nossa velha natureza. Fala de quê? Terra. Falando de terra, obviamente, desejos. Não é isso? Ou seja, vamos testar os seus desejos. Qual foi a atitude de Abraão? Pô, esses caras vão me matar. É melhor você dizer que é minha irmã. Ah, mas o cara... Aí o faraó gostou dela, vamos casar com ela. Abraão ficou quieto. Deus agiu no faraó e falou, aí você não toca, que ela é casada. Está aí a recompensa, para não dizer que eu toquei nela, que eu abusei dela, que eu fiz alguma coisa. Está aí. E Abraão voltou à terra de Canaã, rico, que é o que muitas igrejas por aí usa do versículo 13:2, aí ó. Abraão se tornou rico. Se tornou rico enganando o faraó, sendo omisso, covarde, mentiroso, ou seja, uma riqueza vindo de desejos do mundo, não de um cara que é abençoado por Deus. É esse o tipo de riqueza que você anda buscando de Deus? Essa riqueza? E aí, já aproveitando, e apagando aqui um pouquinho, vamos usar aqui para vocês verem a diferença, ok? Já aproveitando, muitos atropelam algumas etapas aí, por isso que eu falo, pinçam versículos do jeito que querem, mas não conta a história como tem que ser. Como então, apóstolo, eu venço essa batalha? Muito simples. Olha para frente, nos ensinamentos que nós já temos hoje. Olha para frente. Vamos lá em Salomão. O que ele pediu para Deus? Arrumar. Sabedoria. Para isso bastava. Como ele pediu isso? O que mais Deus deu? Riquezas. Riquezas de bênçãos. Além das materiais. Então, se você está olhando para um Abraão rico, é esse daí o fundamento que essa igreja que você frequenta se baseia, então a sua riqueza vem da desonestidade. Se você tiver que pedir alguma coisa para Deus, não peça para ser rico, peça para ser sábio. Que as demais coisas Ele acrescenta. Ah, mas não aceito mais essa situação de miséria, de pobreza. Peça sabedoria. Por que você chegou nesse patamar? Fazendo como Abraão, enganando os outros, levando vantagem em tudo?
Ou não tendo sabedoria e por isso chegou no fundo do poço? Está dando para entender os caminhos da batalha espiritual? Não tem esse negócio de guerra disso, guerra daquilo, que não sei o quê, que eu vou brigar com o demônio. Para. Isso é outra religião que faz. Isso é outra filosofia. Lá eles gostam de falar de guerra. Lá eles gostam disso. Porque um é assim, bota a natureza humana como se numa deidade. Fala sério, né, pessoal? Como é que eu posso chamar de deidade alguma coisa que come arroz com feijão que nem eu? Só que ainda pelo menos eu como na mesa, eles comem no chão, né? Fazer o quê, né? Essas grandes diferenças aí que as pessoas não param para pensar. Ah, por que diz? Pessoal, não cai nessa conversa. Você tem sabedoria. Se você é a imagem de Deus, você tem que ter sabedoria. E não viver nos desejos da carne. Fala sério, né? Cara que segue uma deidade que tem os mesmos defeitos que eu, complica, né, filho? Como é que o cara pode ser mais que eu se tem o mesmo problema que eu? A personalidade igual a minha. Pô, então ele não é Deus. Não tem deidade nenhuma. Ele é um comedor de trapos, vai, digamos assim. Ok? Então, ir ao faraó revela a nossa intensidade de receber. Então, quando você vai aqui, você está mostrando o quê? Que você só quer receber. Você se torna assim um vaso. A gente coloca, mas você só quer receber. Então, como é que você pode falar que você é semelhante a Deus? Se Deus é pura doação. Quando se chega na Bíblia e se fala, ó vaso, é vaso de recepção ou é vaso de doação? São esses questionamentos que a gente tem que começar a fazer. Abraão aqui foi um vaso de recepção. Eu quero receber misericórdia do faraó para que não me mate. Eu tenho amor à minha vida. Lembra o que isso falou? Aquele que preservar a sua vida, perdê-la, não é isso? Ou seja, ele entregou a própria mulher para ser sacrifício de um casamento furado, sendo que ela já era casada com ele. Olha como Abraão estava perdido no sentido da fé. Não digo da fé em Deus, mas no trabalho, lembra? Da filosofia do pai, da sabedoria do pai dele, de Tera. Como já tinha influenciado o Abraão. Mas ele já tinha 70 e tantos anos nas costas, já veio ter um pouco mais de maturidade. Mas a fé é assim. A gente vai andando nesses altos e baixos, aprendendo, buscando sabedoria, como justamente Salomão que pediu a Deus. Deu para entender? Então, um dos primeiros problemas na batalha espiritual é justamente nos identificar. Que nível que eu estou? Eu quero só receber porque eu estou passando por um problema agora. Mas tá aí, quando você tiver esse problema resolvido, como você já teve outros resolvidos no passado, o que você se dedicou para Deus? O que você se entregou para Deus? Ah, eu vou na igreja toda semana. É só isso. Ah, eu vou uma vez por semana lá e tem o culto lá no final de semana, mas eu vou também uma vez por semana lá, quando tem culto lá, que tem, às vezes tem lá, como é que fala, Santa Ceia, às vezes tem isso, às vezes tem aquilo, e tal. Então tem uma atividade que eles chamam a gente, tem uma palestra. Mas qual é o seu envolvimento? De fato.
com a obra de Deus? Qual é o seu envolvimento? Vamos lá. Faz uma reciclagem agora, que nem aqui está sendo feito. Você só é um vaso que quer receber e não quer doar nada? Ah, não, eu dou o dízimo. Não estou falando de dízimo. Não estou falando de oferta. Eu estou falando de você olhar para o seu próximo. Como nós falamos aqui, do consultório de Evarim, lá, os pacientes doam alguma coisa para quem necessita. E sabe que confiam na gente, que esse material vai chegar na casa de quem precisa. Por exemplo, estou dando um exemplo simples. Só que quando entra esse alimento na casa da pessoa, não é só o alimento. Entra a palavra de Deus, entra a unção apostólica na vida da pessoa. Você começa a ver transformações. A gente começa a ver as pessoas saírem do seu lugar comum. Como Abraão. Ainda vivem resquícios do mundo, mas já começam a ser purificadas pelo próprio Senhor. Através desse alimento. Que não é simplesmente chegar aqui, a gente pega um saco de arroz e vai embora. Todo o material que chega aqui, ele é ungido. Ele é ungido e a gente faz uma vigília durante a noite, em cima de cada alimento. Todo mundo já sai daqui consagrado. Não sai por aí para, não, está aqui, recebi, está ali, que nem algum pessoal faz, não. A gente consagra tudo. Do mesmo jeito que estão todos os nomes na arca também, a gente consagra eles antes de entrarem lá dentro. E por isso que a gente colhe tanto testemunho. É um trabalho de formiguinha, que nem o pessoal fala. Passo a passo. Como aqui. Ok? Deu para entender ou não? Então a gente começa a ver as fraquezas de Abraão, que é mentir, salvar a si próprio, sacrificar a própria esposa, né? E levar o engano. E por isso ele ficou rico. Ok? E aí, continuando, ele volta para casa, né? Volta lá para a terra. Estou apagando aqui. Ok? Vamos buscar sabedoria, pessoal. E aí ele volta lá, feito esses 4, né? Nós falamos em 5 desafios, né? Que é ele pequeno se escondendo, ele sendo lançado na fornalha, sai da tua terra, a fome em Canaã e a captura da Sara, né? Sarai, né? Naquela época ainda era Sarai, para justamente ser esposa do faraó. Lembra? Por aí. Então são os 5 desafios que ele passou. Parou por aí? Não. O 6º teste dele, e aí sim já na terra, o que traz essa riqueza? Vamos continuar nesse sentido aqui. O que trouxe essa riqueza, na verdade? Separação. Separação entre Abraão e o sobrinho, Lot. Porque é tanto dinheiro, tanta coisa, tanto material, tanto gado que eles tinham, a prosperidade de Deus abundava em tanto deles, né? Que justamente o quê? A bênção era tão grande, tão grande, tão grande, que era tanta coisa que causou essa ruptura, a separação. Tanto que Abraão falou, você vai para lá, para onde você for. Ah, você vai para lá? Eu vou para lá. Se você vai para lá, eu vou para lá. Sentido oposto. Lot olhou, pô, eu vou ali para Sodoma e Gomorra lá, que é um grande centro urbano, tal, naquela época, né, a situação toda, já vou para lá, já posso, né, à vontade, então eu sou um cara rico, e vou para lá, viver do bom e do melhor, não é isso? A ideia de Lot. Nós já sabemos o que aconteceu depois, mas isso fica para a semana que vem. Mas aí lança-se o quê? Um desafio para Abraão. Que é o 6º desafio.
aquele teu sobrinho tá com problema. Houve a guerra entre os reis lá, aquele negócio todo, e seu sobrinho está capturado, junto com toda a família dele. Perderam tudo e aquele negócio todo. Se a gente olhar para os dias atuais, me abandonou mesmo? Ele que se vire. Não é assim o mundo hoje? As pessoas não fazem dessa forma? Ele que se vire. Mas, como Deus vinha trabalhando em Abraão, o que é que aconteceu? Abraão saiu do seu lugar, foi enfrentar os caras lá com 312. Foi lá enfrentar. Enfrentar lá os reis lá, os 5 exércitos lá. Foi com mais de 300 pessoas e foi lá. Dominou e venceu. 5 reis. Resgatou o seu filho, seu sobrinho. Acaba sendo filho, né? Vamos lá, porque ele é o filho daquele que morreu na fornalha. Ok? E aí justamente vem o quê? Todo esse tipo de situação. Você começa a analisar e falar, ei, será que hoje eu encontrasse meu irmão, sabe, um parente meu em necessidades, e eu tendo condições, será que eu iria socorrê-lo? De verdade? Será que eu abandonaria a minha vida, o crescimento da minha vida, para abandonar, por exemplo, seus pais? A própria sorte? Você faria isso? São questões que hoje em dia as pessoas guardam muito mais mágoa do que realmente procuram viver em paz. Cada um tem o seu momento, Abraão. Sai da tua casa, sai do teu caminho. Vá viver aquilo que é o chamado que Deus tem para a sua vida. Se é para ser engenheiro, quer para ser empresário, quer para ser empregado, quer para ser um ministro do Evangelho, vá ser aquilo que Deus te chamou para ser. Mas quando chegar no momento de batalha, que o teu parente está precisando da tua ajuda, ajude. Até hoje eu faço isso. Ajude. Tem primo que liga aí, me ajuda. Vamos lá, o que você está precisando? Assim. Ou seja, está quebrantando a ação de Abraão. E ainda para melhorar a situação, quem que aparece no meio dessa brincadeira, desse teste? Um cara chamado Melquisedeque, o rei de Jerusalém, rei de Salém, como era conhecido naquela época. Ok? Ou seja, já era Deus dizendo, está aqui meu sacerdócio. O que Abraão fez? Toma 10%. Ou seja, não é simplesmente eu fui lá resgatar para provar que eu estou melhor, estou melhorando espiritualmente, no sobrenatural, minha alma está sendo transformada por Deus. Não é só isso. Eu entendi o seguinte, de tudo que eu ganhei aqui, 10% é de Deus. Porque se eu, com 300 carinha, derrubei 5 reis, não foi a força do meu braço. Não foi a força do meu braço. Por isso que na semana passada falamos, não é simplesmente uma operação matemática de eu chegar lá, eu recebi, meu salário está aqui 10%, acabou. Não! A Bíblia é clara, separa para você entregar. Separa para você entregar.
Porque você é o momento que você vai falar, ei Senhor, é como se você estivesse de frente para Melquisedeque. Está aqui. De tudo isso que o Senhor me deu, estou dando aqui, ó, de coração. Porque Melquisedeque pediu alguma coisa? Foi o próprio, a transformação que gerou esse fundamento que vive até hoje. Se hoje a igreja fala de dízimo e oferta, agradece esse momento de começo de transformação de Abraão. Esse é o momento principal, que começa a ter as mudanças. Ok? Ou seja, começa a entrar sabedoria. Começa a entrar Roma em Abraão de uma forma sobrenatural. Não a sabedoria de homem, sabedoria natural, mas a sabedoria espiritual. Porque ele tinha que fazer o quê? Não é a terra o problema. É o reino de Deus. E o reino de Deus é espiritual. Por isso que o Senhor fala, meu reino não é desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, nós sabemos disso. Então para que você está atrás de riqueza deste mundo? E não semeia no mundo espiritual. Está dando para entender o que é a batalha espiritual? Está dando para entender? É você brigando com você mesmo. Esse é o princípio da batalha espiritual. Porque se você não estiver alinhado, você não enfrenta nenhum demônio. Nenhum demônio. Vai ser que nem a Eva lá. A serpente veio com astúcia e rouba. Não é assim que o Senhor nos ensinou? Virá como ladrão e te roubará de noite, se você não estiver vigiando. Te roubarão a palavra, você deixará de ser como se fosse uma ovelha sem pastor, seguindo para um lado e para o outro. Não foi isso que Deus ensinou para nós? Porque quando falta sabedoria, e o livro de Tiago fala, peça sabedoria que Deus vai te dar. Vai no livro de Tiago. Olha os fundamentos que estão sendo dados aqui, ó. Princípio da batalha espiritual. Busque sabedoria. Olha o livro de Provérbios. Busque sabedoria. O princípio da sabedoria. Temor a Deus. Os primeiros 4 capítulos do livro de Provérbios, você vai ler lá. Temor a Deus é o princípio de tudo. De sabedoria, entendimento, conhecimento. Ah, mas eu adoro. De forma emocional, não espiritual. Tem que entender essa diferença. Ah, eu amo Jesus Cristo. Tá bom, filho, não vou discutir o assunto. Mas não é de uma forma emocional. Você ama de uma forma espiritual como Ele te amou? Você é capaz de se entregar para a morte para salvar alguém? Não estou falando parente, não, estou falando desconhecido. Porque se falar, olha, leva a minha vida em vez dele, fácil. Isso é fácil. E agora, se for um desconhecido, Senhor, leva a minha vida e permanece dela? Eu já fiz muitas vezes. E tem testemunho disso. Testemunho disso. Ok? Deu para entender aqui, pessoal? E aí o Senhor, diante de tudo isso daí, o Senhor fala para Abraão, vem cá fora. Olha para as estrelas. Conte se puder. Entenderam o princípio da transformação? Você já está começando a entrar no sobrenatural. Você entrando no sobrenatural, você vai começar a vencer as batalhas. Qualquer batalha.
Porque você começa a entender aquele princípio do primeiro chamado. Sai da tua terra. Sai do jeito que você é. Sai da tua velha natureza. Começa a andar na nova natureza. É aqui que começa, né, a mudança. Que vai falar, ei, olha para o céu, conta as estrelas, se puder. Está aí, verso 15 e 5. Vai, pode te ajudar aí, vai. Ajudar vocês aí que gostam de ficar fundamentando uma série de coisas aí. Entendeu? Então chega lá para nós e começa esse tipo de situação. Então ele fala assim, por causa disso, que Abraão acreditou tão fortemente nesse tipo de situação que Deus estava revelando para ele, apresentando para ele, que ele falou, sim, Senhor. E isso foi imputado para ele como justiça. Lembra que Noé também era um cara justo? Sinal de justiça é o seguinte, eis-me aqui, Senhor, sim, Senhor, para a tua palavra. E não que nem estão fazendo hoje, que a lei acabou. Como é que diz a palavra? Por falta de conhecimento, meu povo perecerá, não é isso? Eu vou dar uma dica para vocês, para não dizer que eu sou daqueles chatos, que quando eu bato de frente com essa ideologia de que a lei caducou, bate de frente mesmo, pessoal. Porque somente sendo muito fraco de relacionamento com o Espírito Santo, para a pessoa dizer um absurdo desse. Porque não entendeu nada. Principalmente o livro de Romanos. Não entendeu nada. Não entendeu o princípio, não entendeu o fundamento, não entendeu como se monta as coisas. E principalmente desconhece Salmo. E esquece que Cristo era salmista. Esquece disso. E aí eu vou levar para vocês, para quem quiser aí depois, com calma. Eu sei que é um salmo que ninguém lê. Ninguém lê. Porque é grande. Eu vou levar aqui, ó, para vocês. Eu vou começar no 125 para vocês. Sou teu servo. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. 126. Já é tempo de operar-lhes, ó Senhor, pois eles estão quebrando a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda. Então, quem está ensinando que a lei caduca, está escrito aqui, ó, é falso. Não sei o que está dizendo. O próprio livro de Salmos está dando a direção para nós. E que Abraão está fazendo aqui, nessa transformação da guerra espiritual, da batalha espiritual, é justamente o quê? É seguir a palavra de Deus. Porque se todo mundo entende que quando Deus foi criar o mundo, ele já tinha um jogo de letras. E através das letras ele formou o nosso mundo. Já fez o plano. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, construção de um prédio, de uma casa, você vai fazer uma planta. E a palavra de Deus é a planta desse mundo. E se você quer rasgar a planta, você não sabe como foi construída essa casa, ou esse prédio.
Então a palavra de Deus, a Torá que todo mundo aí é de judeu, ou a Bíblia, não sei o quê, esses adoradores aí, não sei o quê, o pessoal para de falar bobagem. Tudo que está escrito ali é o quê? A planta desse mundo. E as consequências. Os caras já viram isso há 3.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Cristo revelou as coisas aí. Ó, o princípio das dores. Foi ou não foi? 2.000 anos atrás. Aí vieram os discípulos. Se tornaram apóstolos. Paulo profetizando. Vai ter que chegar o tempo da apostasia. Como é que nós estamos hoje? Tem mais apóstata em cima do altar do que se imagina. Tira o dízimo e a oferta dele. Ele não tem mais fé. Ele não sabe falar de outra coisa. Não sabe falar. Não sabe fazer nada na igreja que não tenha o dízimo e a oferta. E se o governo falar que vai cobrar não sei o quê, entra em polvorosa. Como é que eu vou fazer? Ei, estou avisando vocês. Se preparem. O governo vai cobrar. Dá a César o que é de César. Deus vai fazer cumprir. Isso daí. Isso é profético. Jesus não falou lá da moedinha simplesmente para te isentar hoje não, filho. É profético. Cuidado. Abre teu olho. Explora menos a ovelha. Ensine mais ela a ter sabedoria. Porque quando você precisa apelar para dízimo e oferta, é sinal que a tua sabedoria está no mundo, não no sobrenatural. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui. O 7º teste de Abraão é uma visão profética. Tá legal. Eu vou dar para ele, Deus falando, vou dar para ele uma visão do que vai acontecer com a geração dele. Vamos ver como ele se comporta. Então Deus fez ele ver que a geração ia ficar 400 anos de escravidão no Egito. Não está no lugar, mas ficariam como escravo durante 400 anos. Visão profética. Está sendo dada. Hoje em dia, mal derrama o óleo aqui na cabeça. Ah, eu sou pastor. Eu sou isso. Está aqui. Tá como? Ou seja, o sobrenatural não entrou nele. Porque se tivesse entrado o sobrenatural, ele tinha entendido que ele é menos. Como Paulo ensina em Coríntios. Nós somos escárnio do mundo. Qualquer um que chega arrogante, eu sou pastor. Para mim você não é nada. Para mim você não é nada. Você não sabe nem entender a palavra de Deus. Conheço um monte. Sou pastor. Para mim não é nada. Não respeito, não considero essa autoridade. Não considero. Tá? Esse daí pertence ao reinado lá de Nimrod, ao principado de Nimrod. Porque ele quer poder. Ele está dominado pelo principado de Nimrod. Ele quer poder. Vocês têm que me respeitar. Porque eu sou pastor, que eu sou bispo, que eu sou aquilo. No fundo, não sei mais nada. Paulo mesmo já diz, nós somos escárnio do mundo. Não somos mais, somos menos. Por isso que eu relutei tanto a aceitar a minha consagração pastoral primeiro, depois a apostólica. Por isso que eu briguei tanto. Falei, não quero. Porque eu já tinha lido isso daí.
Deus falou, não, você vai ser. Acabou. Eis-me aqui. Ok? Só que Abraão entendeu, assimilou o que vinha pela frente. Ou seja, da minha descendência, ou seja, então vai cumprir a palavra que Deus falou. Vão ter descendentes. Como ele falou para mim olhar para o céu e tentar contar as estrelas. É uma palavra de ânimo e ao mesmo tempo de desespero. Por quê? O povo vai se afastar da onde? Da palavra de Deus, do ensinamento. Que naquela época não tinha, que nem hoje nós temos Bíblia. Lá era de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho que era ensinado. Ok? Era tudo oral. Ok? Para as coisas todas andarem. E o oitavo teste, para a gente poder fechar hoje à noite, é a circuncisão. Já pensou um cara de 80 e tantos anos chegar lá e vai ter que cortar, fazer uma navalha na carne lá, que todo mundo aí fica preocupado naquele negócio todo? Mas não é esse o problema da batalha espiritual. Não é cortar a carne. Paulo coloca muito bem isso. Coloca muito bem. Quem quer ser circunciso? Se vira, seja. Mas se você não é circuncidado, que permaneça como você está, mas você esteja em Cristo. Porque você vai ser circuncidado de onde? Do teu coração. Porque no teu coração vai ser transformado de quê? De pedra em carne. Porque haverá a palavra de Deus viva dentro dela. Você acha que Deus vai colocar uma palavra morta num pedaço de pedra? Ou ele vai viver essa palavra? Por isso que no nosso conceito, no entendimento que Deus me dá, por isso que a palavra não pode morrer, não pode caducar. Porque se ela pulsa dentro de mim, está viva, está latejante. Como é que eu vou falar que ela aboliu? Como é que eu vou ensinar o passado que fundamenta o meu presente e que me dá a direção do futuro, dizendo que aquilo está morto? Ou não vale mais? É a mesma coisa, você que está nos assistindo. Se eu chegasse agora e falasse assim, vamos apagar a sua infância? A sua origem? Quem você seria hoje? Ou o que você seria hoje? Você vai se circuncidar no seu coração para que você entre no 8º dia da criação? Não se esqueça. Cristo mesmo disse, meu Pai trabalha até hoje. A batalha espiritual justamente vem nisso. Primeiro, eu conserto o soldado, o guerreiro. Porque senão não adianta você chegar aqui, eu uso o capacete, eu uso o sapato, eu uso o escudo, eu uso a espada. Se você não tem esse fundamento dentro de você, como é que você quer ir para uma batalha sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento? O próprio livro de Salmos diz, onde está o olho? Até mais que o ouro de Ofir, acabamos de ler aqui. E você está procurando riquezas nesse mundo, seguindo evangelhos que falam que você quer ser rico nesse mundo, sendo que a tua riqueza é no reino de Deus? Pare para pensar. Semana que vem a gente continua a batalha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e derrame a paz do Senhor na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Profetiza um tempo diferente a partir de hoje na tua vida. Um tempo realmente de reencontro com a verdade. Porque o Senhor mesmo disse, somente a verdade liberta. Então pare de frequentar esse emocionalismo barato, que só te afunda nesse mundo. Só te afunda no mundo das trevas, no mundo da dependência. E se hoje você é dependente
de resultados desse mundo, é porque você ainda não teve encontro com Cristo. Seja a partir de hoje decretado na sua vida que você vai viver um sobrenatural do Senhor, que você vai viver realmente um tempo novo, um tempo realmente onde haverá o convívio da tua vida com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom, meus amigos.